Professores e colegas, estou aqui para apresentar o nosso artigo científico escolhido para a disciplina de Seminário Integrador 4. Nosso grupo é composto pelos acadêmicos Natanael, Rafael, Patrícia e Jane. O artigo escolhido pelo nosso grupo traz por título Teoria da Aprendizagem Significativa segundo Ausubel, de autoria de 5 autoras: Adriana Pelizari, Maria de Lourdes Kriegel, Márcia Piri Baron, Nelce Terezinha Lubfink e Solange Neus Dorocinski. Esse artigo que foi publicado no ano de 2002 pela primeira vez e publicado no portal do professor do MEC. Na introdução, as autoras nos trazem um pouco da ideia que vai ser apresentada neste artigo. Ele traz como objetivo identificar as propostas sobre a aprendizagem escolar e a instrução formuladas pelo psicólogo norte-americano David Paul Ausubel. Ele viveu de 1918 a 2008 e as suas ideias foram formuladas na década de 60 e encontram-se entre as primeiras propostas psicoeducativas que tentam explicar a aprendizagem escolar e o ensino. E segundo as ideias dele, de Ausubel, a aprendizagem é muito mais significativa à medida que novo conteúdo é incorporado às estruturas do conhecimento de um aluno e adquire significado a ele, a partir de uma relação com o seu conhecimento prévio. Ele trata de aliar o conhecimento novo com o conhecimento que o aluno já traz com ele. Por isso o nome aprendizagem significativa. Aí eles trazem também para nós no artigo condições para a aprendizagem significativa. Para haver aprendizagem significativa são necessárias duas condições, né? Em primeiro lugar, o aluno precisa ter disposição para aprender. Ele deve ter vontade de aprender. Se ele não tiver essa vontade de aprender, a aprendizagem dele vai ser mecânica e não será significativa. E em segundo lugar, o conteúdo, né, escolar, ele deve ter significado. Ele deve ter lógica e psicologicamente significativo. Eles também nos trazem um pouco de análise e noção dos tipos de aprendizagem, né? Que são dois tipos de aprendizagem que foram introduzidos por Ausubel: aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica. São divididos então em dois eixos. A aprendizagem significativa é o eixo relativo, a maneira de organizar o processo de aprendizagem e a estrutura em torno da dimensão aprendizagem por descoberta, aprendizagem receptiva. Essa dimensão refere-se à maneira como o aluno recebe os conhecimentos e deve aprender. Ela foca nessa parte do aprendizado já ter um pré-aprendizado para que o aluno possa aprender coisas novas. Ele não ignora o que o aluno já sabe. Depois o outro eixo é a aprendizagem memorística, que remete ao tipo de processo que intervém na aprendizagem e origina um contínuo delimitado pela aprendizagem significativa, por outro lado, e pela aprendizagem mecânica repetitiva, por outro. Aqui a gente tem exemplos que a gente pode citar de aprendizagem memorística, como o número de telefone, endereço, que a gente aprende memorizando, tabuada, alfabeto, e por aí vai. Número de telefone. A construção humana através da aprendizagem significativa, outro subtítulo, né, do artigo. A reforma do ensino supõe também a reforma do currículo e, por consequência, dos propósitos e condições para que a educação seja eficaz. Em outras palavras, para que a mudança da funcionalidade do sistema educativo seja verdadeira, é necessária uma profunda reforma de conteúdos e métodos.
Então, 20 anos atrás, as autoras já nos trazem um pouco desse pensamento, né, que para se ter a aprendizagem significativa, tem-se que haver uma mudança na metodologia de ensino já. A intervenção educativa precisa, portanto, de uma mudança de ótica substancial, de visão substancial, na qual não somente abrange o saber, mas também o saber fazer, não tanto o aprender com o aprender a aprender. Então, é uma coisa mais profunda. Por isso é necessário que os rumos da ação educativa incorporem em sua trajetória um conjunto de legalidades processuais. Tem que haver uma mudança no currículo, né? Uma mudança nos métodos, uma mudança no método de visualizar como será o ensino. Os mapas conceituais, uma técnica para a aprendizagem significativa. Então, em 2002, essas autoras já nos trazem, 20 anos atrás, uma visão de já implementação de mapas conceituais no ensino. Então, eu separei um trecho aqui. Tem por objetivo representar relações significativas entre conceitos na forma de proposições. Uma proposição é constituída de dois ou mais termos conceituais unidos por palavras para formar uma unidade semântica. Dos autores Novak e Gorin, de 1998, essa citação. São instrumentos, né, os mapas conceituais, que permitem descobrir as concepções equivocadas ou interpretações não aceitas. Podem não ser errôneas ou de um conceito ilustradas por uma frase que inclui no conceito. Devem ser hierárquicos, quer dizer, os conceitos mais gerais devem situar-se na parte superior e os conceitos mais específicos e menos inclusos na parte inferior. Elas citam aqui como seria um modelo de mapa conceitual para que os alunos entendessem o conteúdo. Naquela época, 20 anos atrás, né, citava-se que os mapas conceituais deveriam ser construídos de cima para baixo, com os títulos mais, os temas mais importantes em cima e depois os outros embaixo. Hoje em dia a gente já tem uma ideia de mapa conceitual mais livre, pode partir do centro, né, pode ser dividido em setores e tudo mais, como a gente mesmo estuda. E na conclusão deste artigo, elas concluem assim uma parte bem interessante que eu encontrei, que o aluno que hoje frequenta uma escola, infelizmente ainda vê o conhecimento como algo muito distante da sua realidade. Isso em 2002, mas é muito pontual. Pouco aproveitável ou significativo nas suas necessidades cotidianas. Na sua teoria, Ausubel apresenta uma aprendizagem que tenha como ambiente de uma comunicação eficaz, respeite a conduta, o aluno, a imaginar-se como parte integrante desse novo conhecimento através de elos, de termos familiares a ele. Então, 20 anos atrás, já se acreditava que deveria se resgatar o aluno, né? E aí a gente vê como isso é pontual, porque hoje em dia ainda vivemos isso. Necessitamos implementar uma aprendizagem mais significativa na nossa sala de aula. E aí continua, né? Através da palavra, o educador pode diminuir a distância entre a teoria e a prática na aula, capacitando-se de uma linguagem que ao mesmo tempo desafie o aluno e leve o aluno a refletir e sonhar, conhecendo a sua realidade e os seus anseios. Então esse é um pouquinho do nosso artigo. Eu espero que vocês tenham gostado e obrigado por assistir.